Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los a ler um texto bíblico que está no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 21. É um texto bastante conhecido, mas eu creio piamente que o bom Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações nessa noite. Gratos já estamos por muitas coisas boas que ouvimos até aqui. Deus já falou através da palavra que o Jairson ministrou, como também nosso líder da juventude. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado também ao nosso pastor pela confiança. Hoje comemoramos o dia da Bíblia e tantas frases me vieram ao coração nesse dia, mas uma vem do salmista: como amo a tua lei, ela é a minha meditação diária. Tá bom? Quem achou 1 Reis 21 diz amém. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a tua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está aborrecido? Por que você não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a tua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar desta. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que havia escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se assentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da sua vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tisbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Isso mesmo, o teu sangue. Repita comigo, por gentileza: cultivando uma vinha no meio da guerra. Pode sentar-se. Esse texto bíblico, ele é de uma riqueza singular, porque ele vai nos fazer perceber os grandes desafios
espirituais que aguardam todo aquele que conserva no coração valores verdadeiros numa geração que é caracterizada por degeneração moral e espiritual. A nossa geração, ela está descrita e em muito se assemelha com aquela em que Paulo disse: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E é nesse contexto em que parece que fazer o certo, defender o que é justo e legítimo, lhe fará ser visto como uma figura pequena, tacanha, estranha. Mas é nesse contexto difícil e desafiador que nós somos lembrados quando o nosso coração quer desmaiar, quando o nosso coração quer se intimidar, porque parece que é uma guerra injusta, parece que não conseguimos fazer frente às batalhas que estão vindo ao nosso encontro. Nós somos lembrados pelo Espírito de Deus que maior é quem está conosco do que quem peleja contra a nossa vida. E eu amo esse texto porque ele revela a crueldade de um rei e da sua esposa, a rainha Jezabel, filha de Etbaal, uma mulher pagã e com tendências extremamente malignas. Mas a Bíblia então diz que há uma cobiça em andamento. O texto revela que Acabe olhou para a vinha que estava em Jezreel e disse: eu quero ela. Lamentavelmente você vai descobrir que isso está ligado ao contexto lá da repartição das terras. E coube a família, de Nabote ganhar uma pequena porção de terra que não tinha nenhuma expressão, não chamava a atenção de nada, nem de ninguém, até que o rei Acabe resolveu fazer a sua casa de veraneio naquela mesma região. Assim, às vezes Deus permite que aconteça com a gente. Ele nos manda para um lugar que é simples, pequeno, não há expressão nenhuma, mas de repente aquilo começa a chamar a atenção. Mas a Bíblia diz que a atenção aqui é maligna. O rei de Israel não se alegra com a vinha de Nabote, ele quer tomá-la, ele quer possuí-la. Já foi dito nesta noite, e eu repito, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. O diabo sabe que o destino de uma nação depende da integridade moral dos lares, e nós em bom som dizemos nesta noite, para a glória do nome do Senhor, as portas do inferno nunca prevalecerão contra as famílias do reino de Deus. Observe que Acabe é conhecido por sua crueldade, Jezabel por sua ardilosidade. E ele então disse: vou tomar a vinha e vai ficar por isso. Mas a Bíblia diz que Nabote se torna literalmente, ou Jezreel se torna o tribunal dos pecados de Acabe e Jezabel. Porque, lamentavelmente, quando se vive numa era, numa geração de injustiças, a gente ouve algumas pessoas dizendo: fulano fez isso e não deu em nada, ciclano fez isso e não deu em nada, e a gente acaba passando a acreditar que parece que Deus está indiferente a tudo isso. Deus permitiu a ameaça, Deus permitiu a montagem de um esquema, Deus permitiu o apedrejamento, mas quando Acabe desceu para tomar posse, Deus disse: Elias, se levante. Deus, ele é terrível, porque 1 Reis nos mostra que mesmo em lugares e tempos de férias, os perversos maquinam o mal dos justos. A Bíblia diz que aquele lugar não era lugar de veraneio para Nabote, era a sua casa, era o seu lugar de morada. Mas a Bíblia diz que o rei resolve fazer a sua casa de verão ali. E a lei dos cananeus, que
influenciava muito poderosamente a nação de Israel, diz o seguinte, que um rei, ele é o senhor de todas as terras. Se alguma lhe agradar, ele vai lá e simplesmente toma. Mas essa é a lei dos cananeus, não é a lei de Deus. Mas o rei de Israel tem o coração regido por leis pagãs, mas a igreja, ela é regida pela lei de Deus. É por isso que às vezes o mundo pensa, agora a gente fecha as portas, agora a gente cala eles. Não cala, porque quando vem para tomar posse, Deus levanta profetas, Deus levanta homens, Deus levanta porta-vozes. Observe que Acabe, ele não briga com o rei da Síria, ele financia o fim do conflito. O rei da Síria pede o que é precioso do templo e ele dá. Eu não quero briga com o rei da Síria, mas ele quer aliança com o rei da Síria. Mas Nabote, ele quer matar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que Acabe quer a todo custo problemas com Nabote. Ele se encantou com a sua vinha, mas para Jezabel e Acabe as coisas são muito simples. Aquilo que não querem me vender ou negociar, eu tomo. Só que Acabe, que não conhecia a lei de Deus, porque ele é um rei de mente e de coração paganizado, ele pensa, vou tomar posse daquela vinha e vai ficar por isso. Mas naquele dia ele descobriu que a vinha não era de Nabote, a vinha era de Deus. E o que é de Deus e o que Deus te deu, ninguém toma. Nabote é um bom lugar, é maravilhoso, mas você vai descobrir que ele tem uma péssima vizinhança. Por infelicidade, um homem mau resolveu morar ali, e a vinha de Nabote, ela fica em Jezreel, onde ficava também, literalmente, a casa de verão. E em Jezreel habitava o perverso Acabe e o justo Nabote. Esse texto vai nos ensinar algumas coisas poderosas nessa noite. Primeiro, Jezabel, literalmente, ela provoca grande apreensão entre os habitantes de Jezreel. Ela convoca um jejum. Irmãos, olha aqui para mim. A convocação de um jejum significa que Deus está prestes a derramar um juízo terrível. Ela usa o temor de Deus que há no coração das pessoas para convocar um jejum e para armar um cerco para o justo Nabote. Observe que eles aparelham e usam a palavra de Deus, o temor do coração das pessoas para maquinar o mal. Uma crise iminente estava causada por causa de uma transgressão terrível. Observe que esse texto está nos ensinando que Jezabel e Acabe, eles instalam um tribunal em Jezreel para Nabote, mas aquele tribunal não será para Nabote, será para Acabe e para Jezabel. Fique tranquilo, se tem alguém armando contra a tua vida, não vai prosperar. Quem guarda a tua casa é Deus. Você pertence ao reino. O reino não dorme. O rei de Israel não dorme, não tosqueneja. Ele permite o ajuntamento, mas quando forem tomar posse do que Deus te deu, Deus levanta o seu espírito e lhe acorda. Sabe por quê? Porque esse texto, ele tem uma mensagem bem simples. Acabe com isso. Deixa de besteira. Acabe, ele tinha uma esposa difícil. Acabe é famoso, mas ele é infiel. Nabote é anônimo, mas é justo. Escute, Deus não escreve a história com quem é conhecido. Deus escreve a história com quem anda com Ele.
Eu vou repetir o que disse nessa noite: o rumo de uma nação depende da integridade moral dos lares. Escute, a história da nação de Israel mudou daquele dia em diante, porque ninguém tocava em Jezabel, ninguém tocava em Acabe, até que eles tocaram em alguém que andava com Deus. Vamos comprar essa vinha, não quero vender. Vamos trocar, não troco, não está à venda. Mas por que ele faz isso? Porque Nabote sabe que a terra não pertence a ele. A terra é de Deus, não pode ser negociada. É um bem inalienável, não está aberto a nenhum tipo de negociação. Agora, o contraste entre esses dois homens, de personalidades totalmente antagônicas, nos ensina algumas coisas. Primeiro, Deus vingará a memória de Nabote, sua firmeza sacrificial em não negociar sua vinha. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Acabe morre, Jezabel morre, mas e o que aconteceu com Nabote? Nabote entrou para a história. Deus não deixará a memória do justo em esquecimento. É o que Paulo está dizendo. Sede firmes, sede constantes na obra do Senhor, Ele vai lhe recompensar. Ele recompensa. Ele recompensa. Ele recompensa. Deus é tão engraçado. Eu gosto de contar testemunhos assim pessoais, porque eles têm a capacidade de deixar claro que a vida cristã é a ação de Deus no cotidiano. Eu me lembro que quantas vezes eu desejei coisas simples, coisas pequenas, mas que estavam naquele momento fora do meu raio de alcance. A minha mão não alcançava, mas a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido. Escute, tem gente que está me ouvindo aqui nesta noite, que está com questões sérias na justiça. Tem gente aqui que está diante de tribunais injustos e perversos. É para você que eu estou pregando, Nabote. É para você que eu estou pregando. Deus vai fazer justiça. Observe que enquanto que Nabote entra para a história, Acabe ele é varrido da história com desonra. Nabote ganha um memorial. Ele acaba com uma morte violenta. Ele é destroçado por cães. Mas ele não cai no esquecimento. Se você for em Israel e conversar com um judeu, pergunte quem é Davi, ele sabe. Pergunte quem foi os grandes patriarcas, ele sabe. Mas pergunte quem é memória de justiça: Nabote. Nabote é conhecido em Israel. Sabe por quê? Porque você perceberá que Nabote, ele é um homem de propósitos, numa era de propostas. Eu vim aqui dizer para você, quantas vezes o diabo nos vê em situações difíceis e ele nos faz propostas. A gente está num longo processo esperando alguma coisa, sim ou não? A gente está esperando, aí parece que vem aquela proposta barata. Você está muito cansado, pare com isso, não vale a pena. Quando você chegar lá, você já vai estar cansado. Eu lhe dou aqui esse atalho: quem tem propostas de Deus, quem tem propostas de Deus, não aceita propostas de injustiça. Fique firme no que Deus lhe prometeu. Eu invoco sobre você o que é vivo, porque todas quantas promessas de Deus há, tem dele o sim e de Cristo amém. O que Deus lhe prometeu não vai cair por terra. Ele cumprirá a sua boa palavra. Agora, Nabote tinha um vizinho invejoso. Nabote tinha uma vinha que despertava inveja. Olha aqui para mim. Você não precisa ser rico. Você não precisa morar na melhor casa. Você não precisa ser a pessoa mais destacada da sociedade.
tenha comunhão com Deus, ande com Deus, tenha uma família, valorize ela, honre ela, que você suscita inveja, ciúme, mas não tem problema, quem guarda a tua casa é Deus. Sabe por que eu creio nisso? Porque eu sempre oro, quando saio para os compromissos, Deus guarda a minha casa. Tudo que aqui dentro foi conquistado com muita dificuldade, e ela está protegida sobre a tua palavra. Eu dizimei, eu ofertei, eu semeei em pessoas. Já aconteceu de eu deixar o portão aberto, e usuário de droga, chegar assim 3 da manhã, ô pastor, o portão está aberto, é perigoso, fecha aí. Sabe por quê? Porque quem guarda a tua casa é Deus. A tua vinha é de Deus. Cultive-a, guarde-a. Eu amo a passagem bíblica de 2 Samuel 23. A Bíblia fala sobre um homem que, quando todos os valentes fugiram, ele ficou sozinho para defender um campo de lentilhas. Sabe qual era a lógica daquele momento? Fuja, está todo mundo fugindo. Ele segurou a sua espada e disse: eu tenho 2 opções. Eu posso envelhecer, estar velho e covarde, e pensar: o que teria acontecido se eu tivesse ficado? Ele decidiu ficar, e a Bíblia diz: naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E eu gosto muito porque o nome dele é Samar. Olha aqui para mim. Quando Moisés está morrendo, lá em Deuteronômio capítulo 32, ele está escrevendo as bênçãos, as orientações, mas parece que ele para e diz uma coisa que não tem nexo nenhum. Ele diz: pode um homem lutar contra um exército sozinho e vencer? Aí ele responde: sim, se o Senhor estiver com ele. O nome Samar significa Deus presente está. Quando ele ficou sozinho e os exércitos vieram como gafanhotos da Síria, sabe o que foi que Deus disse? Como é o teu nome? Samar. Você nunca esteve sozinho. Eu estou com a tua casa e nós vamos fazer história hoje. Olha aqui para mim. Escute uma coisa: quem faz bem feito se destaca. Quem faz bem feito desperta a atenção de gente relaxada. Faça as coisas bem feitas, para ver se você não suscita a inveja daquele que faz tudo relaxado. Sabe, aquele que não caminha fica incomodado com quem caminha e cuida do corpo. Aquele que não estuda fica com inveja de quem estuda. Aquele que não ora se incomoda, quer ser santo demais, quer orar demais. Escute, feche os seus ouvidos, entenda uma coisa: Deus te fez uma promessa, Deus nos fez propostas, e enquanto estiverem dormindo, ore. Enquanto estiverem fazendo outras coisas, estude. Vá se preparando para o que Deus lhe deu, porque Deus cria cenários, e pode parecer que é um tribunal para a sua morte. Não é. Deus vai marcar a tua história. Deus marca a história. Nabote é o dilema de lidar com autoridades corruptas. Por quê? Porque como Acabe se vendeu ao rei da Síria, ele avaliou Nabote a partir dele mesmo. A psicologia diz que nós julgamos o outro a partir do pior que nós temos em nós. Se temos lixo no coração, achamos que os outros também são sacola de lixo. Mas coisa boa é a gente entender que Acabe aprendeu naquele dia: quem se vendeu foi você. Acabe é regido por uma filosofia muito barata: todo mundo tem preço, todo mundo está à venda. Quando ele chega na bota e diz: me venda a tua vinha, não vendo. Me troca, não troco. Me dá, não dou. Ele disse: mas todo homem é igual. Não, quem anda com Deus tem valores. Quem anda com Deus não está à venda. E isso que eu estou falando aqui chega ao coração de cada um conforme a história pessoal, porque eu não conheço a vida de ninguém. Conheço a vida de algumas pessoas bem pouco. Aliás, é uma coisa que me preocupa muito. A gente passa muito tempo junto e é estranho. A gente não se conhece direito, né? A gente tende a julgar os outros a partir da feição, do que veste, do ser. Mas coisa boa é a gente desenvolver relacionamentos profundos. Olha aqui para mim: quem se vende ou compra respeito, acha que pode comprar dos outros. Sabe o que foi que Acabe fez? Acabe falou assim: eu sou diplomático, eu não gosto de briga. O que é que você quer mesmo? Eu quero aquelas coisas ali, mas aquelas coisas são do Senhor.
não tem importância, pode levar. Ele achou que Nabote pensava a mesma coisa. Ele dá o que é do Senhor sem preocupar-se. Nabote diz: ainda que eu morra, o que é do Senhor eu não dou, eu não dou, eu não dou, eu não troco, eu não vendo. Escute uma coisa: o que Deus te deu não pode estar à venda. Sabe por quê? Porque está escrito: Ele vos resgatou do reino das trevas e vos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Você não foi resgatado com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro. A tua casa é uma vinha, a tua casa é uma vinha, e Deus tem alegria nela. Toda autoridade negociada não é legítima. Entenda que a autoridade é uma coisa que Deus dá. A autoridade é uma coisa que Deus dá para pessoas, mas todo aquele que tenta conquistá-la, comprá-la, a Bíblia fala muito sobre isso. Olha aqui para mim, a Bíblia ensina literalmente. Nabote, ele tem a sua vinha cobiçada por Acabe. Batseba é cobiçada por Davi. O dom de Pedro é cobiçado por Simão mágico. Eu vou lhe dar dinheiro, me dê o dom. Escute uma coisa: dom não se compra, dom se ganha. Dom não se compra, dom não se ganha. E Deus dá a quem Ele quiser. Olha aqui para mim. Quem já se vendeu acha que os outros também estão à venda. Eu gosto muito do pastor, de um período muito poderoso da vida do pastor Caio Fábio. Ele estava lá pela idade de 40 anos, era uma referência nacional. E ele foi convidado para uma reunião fechada. Altas autoridades que comandam o país, do ponto de vista da obscuridade, do ocultismo. E disseram: nós queremos que você venha fazer parte do nosso grupo, da nossa família, da nossa irmandade. Sabe o que foi que Caio Fábio falou? Não tenho como eu ficar com vocês, porque quem tem Cristo como Senhor será infiel a todos os outros senhores. Eu decidi que Cristo é o meu Senhor, é a minha paixão, é a minha vida, é a minha causa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está repetindo o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo para a glória de Deus. Entenda uma coisa: a casa onde você mora, embora você tenha comprado, quem manda nela é Deus, quem é Senhor dela é Deus. Por isso que quando você não consegue defendê-la, Deus a defenderá. Olha o que o texto nos ensina. Israel, ele precisou lidar com essa memória amarga. Essa memória amarga que ficou no imaginário de toda a nação. No imaginário de injustiça, de perversidade. Mas Israel precisou liberar, escute, a nação inteira precisou liberar perdão para reestabelecer um novo relacionamento com as autoridades constituídas por Deus. Olha aqui para mim, pastor, me ofenderam, me magoaram, me feriram, me traíram. Olha aqui para mim, perdoe, não porque seus inimigos merecem isso, mas porque você merece viver em paz. A tua paz não tem preço. A tua comunhão não tem preço. Eu não sei porque eu me lembrei de uma experiência agora. Eu gosto de contar as coisas que acontecem comigo. Eram 5 da manhã, eu morava na rua 15 de novembro. Eu cursava psicologia na época e era quarta-feira para quinta. Eu tinha uma prova na faculdade. De repente, 5 da manhã, eu orei a Deus: Deus, eu preciso ir para a faculdade amanhã. Eu não recebi, meu salário ainda era integrado. Eu preciso de gasolina. E de repente, irmão, sabe o que aconteceu? 5 da manhã, alguém começou a gritar assim: pastor, pastor. Era inverno. Eu pensei na hora: meu Deus, quem será esse demônio? 5 da manhã, eu estava abraçado com a Dani. Só pode ser perturbação do reino das trevas. Daqui a pouco, quando eu olhei, tinha um rapaz, um mendigo, de calção, camisa rasgada. Ele falou assim: pastor, vem aqui, eu quero falar com você. Eu pensei: o que ele quer? O que foi, meu amigo? Ele disse: vem aqui. Ele disse: eu moro na rua. Eu cuidei desse moço por um tempo, o nome dele é Claudi. Ele veio de Rondônia. Eu discipulei ele, evangelizei ele, morreu já. Mas ele
ele, quando não tinha onde dormir, ele dormia na cabana de oração lá em Balneário. Só que ele não me conhecia ainda. Naquele dia ele me conheceu. Ele disse, eu estava na cabana de oração e fui dormir lá. Fiquei lá, 3 da manhã, não tinha ninguém, só eu orando. De repente entrou um vento dentro daquela casa que me assustou. E eu ouvi uma voz, porque quando eu subi ali, eu ganhei R$50. E a voz disse, Claudir, 25 é seu. 25 é do Lucier. Senhor, quem é Lucier? Desça o morro que eu vou lhe mostrar. Ele veio da cabana de oração até a minha casa, no meu portão. Sabe por quê? É Deus dizendo que Ele cuida das coisas grandes e cuida das pequenas. Deus está dizendo para você, escute, eu não quero mexer com o sinal de ninguém, mas Deus está dizendo para pessoas que estão aqui endividadas, Deus está enviando socorro. Deus está fazendo chegar para você, não é que você mereça, é a bondade dEle, é a graça dEle, e você vai dizer, foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor quem fez isso, glória ao nome do Senhor. Escute, Nabote morreu, mas o seu legado de lealdade e valores inegociáveis está vivo. Ninguém aqui está interessado em ouvir sobre Acabe, a gente está falando sobre Nabote. É sobre Nabote. Nabote, ele estava morto como cuidador. Ele não podia defender a vinha. Mas é naquele momento que aciona-se a lei de Deus. A lei de Deus diz que a terra é do Senhor e Ele é o proprietário dela. Quando Acabe pensa que tomou de Nabote. Até que Deus levanta o profeta e diz, tem alguém se apropriando de uma vinha que é minha. Desça lá. E quando ele desce com uma profecia dura. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que existem 3 categorias de condutas malignas com consequências temporais e eternas em andamento naquela vinha. A blasfêmia, a falta de perdão e a apostasia. Nabote, ele está consciente até as entranhas de que a vinha era do Senhor, mas era também uma herança familiar. Ele está disposto a morrer para que aquilo que foi dado à sua família não seja tomado. Olha aqui para mim, o Senhor está dizendo, se posicione para defender aquilo que Deus te deu. Você está vendo a coisa desandar, tome uma posição, tome uma atitude, tome uma postura, haja um realinhamento sacerdotal, tome posição diante do Senhor e diga para o Senhor, Senhor, defenda a vinha que o Senhor me deu, estão querendo destruí-la, e você vai ver Deus se levantar para defender a sua casa, porque está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Olha aqui para mim. Nabote é uma herança divina, mas também é uma herança familiar. Entenda que aquilo que Deus me dá, Deus quer que seja preservado. Olha aqui para mim. Eu amo isso. Eu estava sentado ali me lembrando de um texto bíblico, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai, como pai de Jonas, morreu na mão de homens cruéis. Ele não conseguiu terminar o seu ministério. E quando Jonas ouve a palavra, Jonas foge para o lugar mais distante da terra. Mas por que Deus vai atrás dele? Tem gente que pensa porque não tinha outra pessoa. Não, Deus não vai atrás de Jonas por causa de Jonas. Deus vai atrás de Jonas por causa de Amitai, seu pai. Deus está dizendo, o que foi interrompido em Amitai, eu vou dar continuidade na sua casa, na sua história. Deus é um Deus de herança familiar. Nenhuma maldição familiar vai ficar de pé, mas a herança familiar de Deus vai prosperar. E Deus vai atrás de Jonas. Sabe por quê? Porque negociar é deserdar seus descendentes. Irmãos, Acabe é tão maligno que o texto diz no capítulo seguinte que ele matou todos os descendentes de Nabote. Bom, já que não tem mais descendentes, agora é propriedade do Estado, propriedade da União. Não. Continua sendo de Deus.
continua sendo de Deus. E olha aqui para mim, Deus dá o que Ele quer a quem Ele quiser. E quando Deus dá, ninguém toma, ninguém tira, ninguém rouba, ninguém invade, ninguém destrói, porque Ele guarda o que Ele te deu. Já estou terminando, pastor. Para Nabote, honrar é mais importante do que prosperar rápido. Acabe e fala assim, ó, eu te dou o dinheiro para você comprar quantas linhas você quiser. É que eu quero essa. Mas para Nabote, honrar a Deus é mais importante do que prosperar rápido. Olha aqui para mim. Honre, porque quem honra será honrado. Honre, porque quem honra prospera. Honre, porque quem honra será lembrado. Acabe não estava roubando a herança, ele estava tentando roubar Deus. Acabe, ele poupa bem Haddad, mas ele mata Nabote. E para a gente terminar aqui, 1 Reis nos ensina 3 lições preciosas. Primeiro, não se pode comprar quem já foi comprado. Você já foi comprado. Você já foi comprada. Você já foi comprado. Você já foi comprada. Nessa vida, nós devemos escolher quem caminha conosco: homens de propósitos ou homens de propostas. Acabe é um homem de propostas, Nabote é um homem de propósitos. Escute, propostas podem não acabar em nada. E propósito? Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará, e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Você escolhe se você anda com quem tem propostas ou com quem tem propósitos. Sabe por quê? Porque quem tem apenas propostas está dando e colocando valor em você, está diminuindo o seu valor. Mas Deus não. Deus está dizendo, eu estou te fazendo um propósito. Venha andar comigo, venha caminhar comigo, venha me representar. Olha aqui para mim, irmãos. Herança sem propósitos não tem valor nem duração. Herança sem propósito. Deus não me deu, nem deu nada que você tem sem propósito. Tudo que Deus nos dá para que outras pessoas cheguem mais longe do que a gente chegou. Quando a gente não usa herança, seja patrimônio financeiro, patrimônio intelectual, patrimônio espiritual, para pessoas chegarem mais longe, isso não tem propósito. Então isso está aberto à corrupção de cada tempo. Entenda, tudo que Deus te deu, te deu com um propósito. Faça pessoas chegarem mais longe. Não bloqueie o caminho de ninguém. Abra caminhos. Não construa muralhas. Construa pontes. Deixe as pessoas passarem. Quando se trata de viver propósito, nós temos 2 opções: ser provado pelos homens corruptos ou ser aprovado pelo juiz celestial. Por quê? Porque o preço de viver um propósito, ele pode custar uma postura sacrificial. E Nabote custou isso. Nabote foi morto, mas não negociou os seus valores. Olha aqui para mim. Sabe o que eu acho impressionante nesse texto? Aos amantes da Bíblia, aos que gostam de estudar a Bíblia, porque a gente olha esse texto, parece que ele acaba assim mesmo, não é? Não acaba. Quando você vai ler os capítulos seguintes, livros diferentes, você vai descobrir que Deus nunca permite que a geração inteira seja morta. Deus sempre deixa descendente para recomeçar tudo. Ficou gente viva de Nabote. E Deus recomeçou uma caminhada com eles. Eu já contei isso aqui, mas no dia que morreu aquela família aqui, morreu a esposa, 2 filhas, um filho, e ficou uma menina. E eu tenho uma boa amizade com o pastor Francisco, ele é um homem espiritual, inteligente, né? Eu falei, pastor Francisco, mas essa menina não vai ficar totalmente traumatizada?
Ela ficou sozinha no mundo aí. O pastor Francisco falou assim: não. Tudo aquilo que estava prometido para eles está de pé na vida dela. Deus não, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, esquecimento não é problema de memória, é não deixar descendência. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Se tem gente viva que recebeu promessa, a promessa vai se cumprir. Jonas, filho de Amitai. Amitai está morto, Jonas está vivo. Nabote está morto, mas quem descendeu de Nabote está vivo. Jonatas morreu, mas Mefibosete está vivo. É aleijado, mas vai ser restituído. Irmãos, essa palavra, ela está queimando no meu coração. Não é uma palavra para fazer barulho, é para fazer estremecer o coração. Deus está dizendo: se levante no meio da sua vinha, fique de pé no meio da sua vinha e defenda ela. Foi Deus quem te deu. Fica de pé. Há exatos 10 anos eu estava viajando, pregando no estado do Rio de Janeiro. Estava o Alexandre, o pastor Alexandre, e de repente a minha esposa me ligou. Eu estava há 15 minutos, eu era o pregador da noite. E de repente a minha esposa falou assim: amor, ora, o Thomas está aqui em gritos, ele está vendo alguma coisa, ele está agitado, ele está perturbado. E eu ia pregar em 15 minutos lá naquele congresso. Eu peguei o telefone, comecei a orar por ele, repreender toda a fúria de Satanás, e disse: Satanás, na minha casa você não toca, na minha família você não toca, na minha família você não toca. E repreendi, ele ficou tranquilo e eu preguei. Sabe por quê? Porque a tua vinha Deus defende, a tua casa Deus defende. Nabote morreu, pastor, mas ficou um legado para Deus. Algumas vezes um legado poderoso é mais importante do que longevidade. Eu quero orar por sua vida, vem à frente. Eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua família. Vem à frente. Eu quero orar por sua vida, por sua família. Eu creio piamente que Deus é poderoso para anular. Você pode estar no meio de um tribunal. Pastor, colocaram a minha família no meio de um tribunal. Colocaram a minha família no meio de uma sentença injusta. Colocaram a minha família no meio de uma condição terrível. Mas Deus pode te dar vitória nesta noite. Amém? Eu creio que Deus pode te dar vitória. Amém, querido? Pai do Senhor está voltando aqui. Você pode dar glória a Deus? Tem alguém voltando para Jesus. E o Deus da Bíblia é um Deus que restaura. O Deus da Bíblia é um Deus de restauração. Vamos juntar as famílias para a gente orar. Se junte ao seu pai, à sua mãe. Vá lá, fique perto dele. Já está vindo ali o papai da nossa cantora. Fique perto do seu pai, perto da sua mãe. Cerque ele com oração. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus está dizendo para você: se levante e defenda a sua vinha. Defenda, sabe, essa vinha, ela é defendida no meio de uma guerra de 2 reinos, e no meio daquela guerra havia um lugar seguro. Que a sua casa seja um refúgio, que a sua casa seja um lugar de cura, que a sua casa seja um lugar para onde você deseja voltar. Eu fico preocupado com quem gosta de fazer serão. Escute, não importa onde eu estou, às vezes eu estou pregando, irmã Inês, em lugares maravilhosos, em hotéis bons que as igrejas convidam a gente, colocam, mas eu quero voltar para minha casa, para o cheiro da comida da minha esposa, para o cheiro dos meus filhos, para ver o meu cachorrinho, o meu gatinho, porque eu amo a minha casa. Vamos orar. Vamos orar. Eu creio que Deus vai quebrar cadeias nessa noite. Eu quero convidar aqui o pastor Cláudio Stuck. Pastor Cláudio, vem aqui orar. Temos um grande respeito pela sua vida, pelo seu ministério de oração.
Oramos. Deus eterno, maravilhoso e santo, Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as situações. E aí, no meio desses Teus servos e desses que estão se apresentando aqui na frente, há necessidades, há carências. E nós te pedimos, Senhor, alcança cada um com a Tua proteção, com o Teu cuidado, com a Tua graça. Quem precisa de salvação, salva. Quem precisa de bênção na saúde, cura. Quem precisa de bênção financeira, supre as necessidades. Mas alcança cada um segundo as necessidades. Há questões, há situações, há coisas que nós não podemos entender agora, mas Tu tens poder de discernir sim tudo, e abençoar, e resolver, e dar solução, e dar vitória. Alamai, salamai, suriai, suricai, suricanda, labacanda, labacai. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de milagre, Deus de misericórdia. Visita cada um, Senhor. Opera com poder. Muda, transforma, liberta, salva, cura, restaura, refaz. Refaz famílias, refaz casamentos, refaz lares. Abençoa pais e filhos, filhos e pais, enfim, em todas as situações. Haja bênção, bênção de paz, de harmonia, de união, de estabilidade. Em tudo haja o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua presença, e em tudo sejas Tu, Senhor nosso Deus, honrado, louvado e glorificado, e as bênçãos recaiam sobre todos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.